O Presidente da Direção reforçou como é importantíssimo para o Campos Melo os seus sócios, afirmando que em todas as atividades que façamos, eles são os convidados de honra, indicando, de seguida, todas as atividades a realizar no presente ano. Jogos sem barreiras, em que queremos quebrar as separações que existem entre as coletividades. Contudo, é com muita tristeza da nossa parte que só vão participar 3 coletividades, que são elas: Grupo Recreativo Refugiense, Oriental São Martinho e Vitória de Santo António. Mais tarde, irá realizar-se o maior Ovo Mexido de Portugal, onde vamos ter a participação da Escola de Hotelaria do Fundão. Vai ser um momento divertido, interessante. Vai realizar-se também a inauguração do polidesportivo, no qual o Sr. Presidente da Câmara da Colher mostrou interesse que fosse a sua inauguração no dia 24, estando previsto estar presente a comunicação social, sócios e um torneio com participação de uma equipa da Câmara e outra nossa. No mês de outubro, mais precisamente no dia 8, irá realizar-se um evento da obesidade, com lugar no Teatro Cine, com a participação do Dr. Miguel Castelo Branco, o psicólogo de Marcos e 2 participantes do peso pesado. No dia 21, 22 e 23 vai realizar-se na ANIL a primeira feira de iguarias da Colher. No dia 5 de novembro, esperemos que seja a inauguração do salão e vai realizar-se uma noite de fatos com os Geadas e outros jovens do programa Uma Canção para Ti. Mais tarde, no dia 27 de novembro, realizar-se-á o 15º Torneio de Sueca e terminaremos o ano com a festa de Natal. São estas as atividades onde gostaríamos que estivessem presentes. O Presidente da Assembleia Geral, Sr. Fernando Duarte, interviu, apelando a que todos os sócios que estão presentes passem a palavra aos que não estão, para participarem nas atividades. Após isto é colocada à discussão o ponto número 5, que menciona e coloca à votação dos sócios a questão da tomada de posse da próxima direção ser alterada. O Sr. José Horta referiu que desde o início que a direção demonstrou descontentamento com o dia da tomada de posse, visto que a tomada de posse é em fevereiro e em março é o aniversário da coletividade e a direção vê-se a braços com muito trabalho, o que se torna complicado. Por isso, propunhamos para o dia 14 de abril a tomada de posse. O sócio, Sr. Vítor Cesário, diz que concorda plenamente, mas pergunta se é só este ano ou se irá acontecer futuramente. Ao que respondeu o Presidente da Direção que nós propunhamos para estas eleições. No entanto, menciona que a sua opinião era continuar assim futuramente. De seguida, interviu o sócio, Sr. Francisco Brujo, que disse que os estatutos estão claros e que a tomada de posse pode ser em qualquer altura, reforçando o Presidente da Mesa da Assembleia que os estatutos permitem que a tomada de posse possa ser feita em qualquer mês, tendo apenas de ser obrigatoriamente feita de 2 em 2 anos. O Presidente da Direção voltou a intervir, dizendo que decidiu colocar esta proposta agora e não na Assembleia de Janeiro por uma questão de tempo. O associado, Sr. José Batista, disse que concorda com a alteração da tomada de posse, mas não faz sentido estar uma direção eleita e outra em funções. De seguida, interveio o sócio, Sr. António Pinho, dizendo que é preferível haver eleições em março e abril. O Presidente José Horta intervém, dizendo que a intenção é que os sócios permitissem que as eleições fossem mesmo em abril. O sócio José Batista voltou a interferir, mencionando que era preferível decidir-se já do que se estar a levar este assunto para a Assembleia de Janeiro. A este propósito, o Sr. José Horta disse que se os sócios quiserem votar sobre esta matéria, a direção estará de acordo. De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Fernando Duarte, propôs a proposta à alteração da tomada de posse, a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, foi discutido o ponto 6, em que foi sugerida à sócia Ana Campos para voltar a colocar a dúvida que tinha mencionado no início da Assembleia. Após isto, o Sr. José Horta respondeu à questão colocada pela associada, mencionando que por vezes é difícil fazer justiça. Por isso foi feito o busto, que tem por objetivo homenagear todos os sócios para que se reveja na história do Campos Melo. De seguida, o associado, Sr. José António Pinho, interviu dizendo que gostava de fazer uma proposta ao Campos Melo, qual ia no sentido todos os meses lesse um livro e queria presenciar o Campos Melo com um mês com a leitura do livro Além da Neve, ao que o Presidente, Sr. José Horta, diz que temos todo o gosto em recebê-lo e ouvi-lo. O Presidente da Direção interviu mais uma vez, dizendo que a Direção está empenhadíssima em trabalhar de modo intensivo. Pediu também aos sócios que colaborem connosco. Por último, o Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Fernando Duarte, apelou a todos os sócios que continuem a frequentar o GR Campos Melo, pois esta casa é deles. Às 17 horas, e em virtude de não haver mais nenhum assunto a tratar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a ordem de trabalhos.
Obrigado, Ana. Não sei se alguém quer referir algo, alguma dúvida relativamente à ata da última Assembleia. Se alguém quer dizer algum comentário. Não havendo, iríamos, portanto, pôr a votação esta mesma ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, obviamente que é aprovado por unanimidade. Posto isto, passaremos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apresentação e aprovação do relatório de contas de 2011. Eu começaria por pedir ao Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Jorge Moraes, de fazer o favor de apresentar o parecer do Conselho Fiscal relativamente às contas de 2011. Parecer do Conselho Fiscal 2011. Bem. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, pesados associados, o Conselho Fiscal eleito para verificar as contas da gerência da nossa coletividade, referentes ao ano de 2011, cumpre informar a presente Assembleia que, tendo examinado e conferido todas as contas relativas a este período, as encontrou devidamente escrituradas, claras, exatas e bem contabilizadas. Todos os documentos de receitas e despesas se encontram numerados, escriturados e ordenados em pastas próprias, e os mesmos rubricados pelo Sr. Tesoureiro e Presidente da Direção. Do mapa mandado fixado pela Direção local bem visível na coletividade, para a apreciação e esclarecimento de todos os sistemas associados, registra-se que vos é grato informar que o mesmo está elaborado de acordo com o que está escriturado no Diário de Caixa. No saldo apurado no final do exercício, nos reportando no montante de 8.192,62 €, verificamos que se encontra distribuído da seguinte forma: na Caixa Geral de Depósitos, 7.111,73 €, no Antigo do Tesoureiro, 1.079,89 €, saldo apresentado para 2012, 8.192,62 €. Para concluir, damos o seguinte parecer: que a digníssima Assembleia aprova as contas da gerência ora apresentadas pela Direção, já que estão devidamente escrituradas e corretas. Que este nosso parecer e suas conclusões, depois de aprovadas ou alteradas pela Assembleia Geral, sejam exaradas no respectivo livro de datas. Para a Direção, o Conselho Fiscal louva o seu trabalho, reconhecendo o esforço de dedicação com que exerceu este mandato, contribuindo desta forma para o engrandecimento desta coletividade. Terminamos formulando os nossos votos sinceros para que este elenco diretivo continue a realizar um trabalho profícuo e eficaz, de modo a que o Grupo de Educação e Educação continue a crescer cada vez mais. Velhança de janeiro de 2012, do Conselho Fiscal, José Manuel Serra de Moraes, José Augusto Mendes, Luís Filipe Romão do Chave. Obrigado. Após este... Tem cascado. Você tem cascado. Após esta apresentação sucinta, mas muito clara, por parte do Sr. Presidente do Conselho Fiscal, não sei se algum associado se quer manifestar relativamente ao parecer do Conselho Fiscal. Nesse caso, passaríamos então relativamente ao relatório de contas de 2011, eu passaria a palavra ali ao colega da direção Miguel, uma vez que é o homem do dinheiro. E presta aí algo. Muito boa tarde a todos. A nível das contas, portanto, podem verificar, a nível de receita tivemos os 25.240,29, total de despesas 21.251,56 e tivemos um saldo positivo de 3.988,73, juntando aos 4.203,89, que faz um valor de 8.192,62 que transita para o ano 2012. Cá por trás, portanto, nas outras folhas, está a descrição das receitas e despesas. Se caso tenham alguma dúvida que queiram pôr, estão à vontade. Temos aqui também já agora um valor de 225,84 €, que era a Dona Maria de Lourdes Pires Mendes, que eu propunha aqui na Assembleia que este valor, digamos que fosse arriscado. Obrigado, Chico. Atendendo a que isto transita de ano para ano, já que anda, não faço a minha ideia há quantos anos, mas já há alguns. E depois, atendendo a que se iria arriscar este valor, a senhora, eventualmente, se quisesse fazer sócia,
da coletividade, ou se eventualmente estivesse interessado em vir novamente para o bar, teria que pagar este valor juntamente com os juros de todos os anos que esteve aqui este valor por pagar. Queria saber se, depois ali no Fernando, não sei se propõe depois na Assembleia para a votação, se aceitam isso ou não. Pois, tem que ser a votação. Referente às contas, portanto, não sei, se tem alguma questão a pôr. Ali o Vítor Cesar pensa que intervém. Isso que eu ia propor. Ok. Era só que o Miguel já falou, era isso que eu ia propor. Obrigado, Vitor. Não tens que ir, o estás ao estado. Logo lá está. Não sei se mais alguém quer intervir. Aproveitem agora, é o vosso tempo agora. Sim, sendo assim, íamos então colocar a votação, esta situação da Dona Maria Lourdes. Diz-me ouvir. Provar o trás para esta dívida com futuras consequências no futuro. Exatamente. Então, vamos pôr a votação se esta dívida então será perdoada, né? Nesse sentido. Então, então quem vota contra? Quem se abstém? Só a informação fica salvaguardada tal situação da eventual. Exatamente. Os juros da prova. Exatamente. Fica em ata. Tem que ficar em ata. Vai ficar Exatamente. Muito bem, então acaba por ser aprovado pela maioria. Portanto, obrigado. Não havendo mais nenhuma intervenção relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, passaríamos isto em velocidade de cruzeiro, passaríamos ao ponto 3, assuntos diversos. E sobre este ponto, peço imensa desculpa, claro, obviamente que temos que colocar a votação o relatório de contas de 2011, era uma falha grave, claro. Uma vez que não há mais intervenção, íamos então colocar a votação as contas relativas ao ano 2011, as quais estão, como podem ter a oportunidade de constatar, na vossa presença nesses documentos. Quem vota contra? Quem se abstém? É também aprovado por maioria da unanimidade. Posto isto, agora sim passaríamos ao ponto 3, cujo tema é assuntos diversos, em que o Sr. Presidente da Direção que quer de facto apresentar-nos aqui alguns assuntos de interesse da coletividade e como tal passaria a palavra ao José Horta. Bem, antes de mais, cumprimentá-los a todos e desejar também o ano 2012. É aquele ano que ninguém quer, mas que infelizmente vamos ter que viver e Deus queira que corra tudo bem. Relativamente a esta questão dos números que foram aqui apresentados, eu gostaria de, mais tarde, fazer uma breve análise sobre eles, mas não podia fazer sem antes, até porque possivelmente poderá ser esta a última Assembleia que eu faço, defender um pouco a honra que me foi atacada aqui durante algumas Assembleias. Queria dizer com este título o seguinte: quando eu dizia na minha tomada de posse em que a solução para o Campos Melo era mais Campos Melo e menos política, e houve pessoas que eventualmente ficaram ofendidas e, pelos vistos, nunca mais cá compareceram na sede, que é a prova mais de dada e mais do que certa, que efetivamente o Presidente do Campos Melo tinha razão naquilo que disse. Não ofendi ninguém, apenas ataquei de facto na ferida, e aqui é a prova mais do que provada daquilo que eu disser que correspondia à verdade. Esta para mim também é um motivo de grande satisfação chegar ao fim de 2 anos de mandato e apresentar estes números, até porque o Presidente do Campos Melo também foi criticado por facto de estar 8 anos afastado da Liga do Campos Melo. Mas quando se ama alguma coisa, alguma causa, quando se ama alguém, como é o caso do Presidente do Campos Melo, sempre amei Campos Melo, digo isto com todo orgulho, nunca esqueci as minhas raízes, ao contrário das pessoas, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu me fiz também em parte de homem, e nunca poderia eventualmente esquecer Campos Melo. Voltei, com todo o orgulho e com muita satisfação, voltei ao fim de 8 anos e penso que tanto eu como o mestre de direção estamos de parabéns pelo trabalho realizado. Não trabalhei para a história de Campos Melo, como também foi dito aqui em Assembleia, o Presidente do Campos Melo ficaria na página negra desta coletividade por ter silenciado um homem de 40 anos que fazia os discursos de armagem em um cemitério. Não é verdade, porque entretanto, Deus eu tenho em paz e sossego, eu já tinha sido, enfim, houve um ano ou outro que eu não fiz esse mesmo discurso, mas
Bastava dizer que nunca trabalhei para ficar na história do Moscomel. Apenas trabalhei eu, mais a minha equipa, para que esta história do Moscomel se prolongasse